Esta é uma das verdades essenciais das Escrituras e um dos pilares da reforma protestante do século XVI. Somente a graça. Isto vem num momento em que as indulgências eram vendidas na Europa e se vendia perdão de pecados, como se a salvação pudesse ser comprada por dinheiro. Ainda hoje, infelizmente, até em redutos chamados evangélicos, as indulgências estão sendo desengavetadas, recebendo novas roupagens, e as pessoas estão comercializando a graça. As pessoas estão vendendo aquilo que não pode ser vendido porque não tem preço. A salvação é de graça. Você não pode comprá-la por dinheiro. Você não pode merecê-la por qualquer mérito pessoal. Não é uma questão de meritocracia a salvação. A salvação é só pela graça. E Paulo diz isso com toda clareza. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o que é graça? Eu quero contar para você uma breve história para ilustrar o que é graça. Certa feita, um professor de escola bíblica dominical recebeu em sua classe de adolescentes um adolescente rebelde, com muitas dificuldades dentro de casa, morando no alto de um morro, numa favela perigosa. E este menino veio descalço, mal vestido, com tantos problemas familiares e estruturais. E esse professor acolheu esse menino com muito carinho. Na semana seguinte, o professor foi a uma loja, comprou roupas, calçados e subiu aquele morro para levar esses presentes para o menino. Esse menino, acostumado a uma vida perigosa na região onde morava, pega uma pedra e joga nesse professor. O professor foi ferido, caiu ao chão, sangrando. Levaram-no para o hospital, trataram dele, e esse professor toma uma outra decisão. Volta à loja, compra novas roupas, novos calçados, e continua subindo de novo aquele morro, naquela favela, até chegar no barraco daquele menino. Bateu a porta, o pai, muito constrangido, veio atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. Aquele pai, muito constrangido, disse: foi o meu filho que feriu o senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Graça é algo que eu não mereço, mas eu preciso. Pelos meus pecados eu mereço juízo, eu mereço condenação. Mas Deus me amou, não por quem eu sou, mas apesar de quem eu sou. O amor de Deus por você é incondicional. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, quando nós éramos fracos, pecadores e inimigos. E Ele nos amou de uma maneira profunda, abundante. Ele derramou seu amor sobre nós. Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço para Deus. Eu sou salvo por aquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. É um presente, é gratuito. Não é que é barato, é muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus. Mas é de graça para você, porque Deus já pagou tudo.
A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou o ministério da reconciliação, porque aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Então note uma coisa maravilhosa, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu de peito estufado e dizer assim, eu mereci, eu conquistei, eu agora devo receber o prêmio que eu mereço, a medalha que eu conquistei com o meu esforço, com as minhas obras, com a minha religiosidade. Não, todos vão ter que chegar lá, humildemente dizendo, foi pela graça que eu cheguei aqui. Foi porque Deus me amou que eu cheguei aqui. Foi porque Jesus Cristo morreu no meu lugar que eu cheguei aqui. Foi porque o Espírito Santo transformou a minha vida que eu cheguei aqui. É só graça, pura graça de Deus, é que nós recebemos a salvação. Nenhuma igreja pode perdoar os seus pecados. Nenhum dinheiro que você dê pode perdoar os seus pecados. Nenhum sacrifício que você faça pode perdoar os seus pecados. Nenhuma denominação religiosa tem competência para perdoar os seus pecados. Mas Jesus Cristo morreu por você. Ele verteu o seu sangue por você. Ele pagou a sua dívida. Ele morreu a sua morte. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que devia despejar-se sobre a sua cabeça por você. Ele sofreu o golpe da lei que você devia sofrer, porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu, e morreu pelos seus pecados. Agora você pode recebê-lo pela fé. E quando você recebe este presente do Rei, que é a salvação pela fé, você é salvo. Salvo pela graça, mediante a fé. Você não é salvo pelas boas obras que você pratica, você é salvo para as boas obras. As boas obras não são a causa da sua salvação, as boas obras são resultado da sua salvação. Deus criou você em Cristo Jesus para as boas obras, de tal maneira que a salvação é pela graça. A graça é a base, é a causa meritória da salvação. A fé é a causa instrumental da salvação. Você recebe a salvação mediante a fé. As obras são o resultado, a evidência da sua salvação. Você não pratica boas obras para alcançar o favor de Deus. Você pratica boas obras porque já alcançou o favor de Deus. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque já foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Oh, que verdade bendita! A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus, é consumada por Deus. Tudo provém de Deus. Então põe o seu coração agora em Cristo Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Confia nele e receba de graça o presente da vida eterna.